Nova TV, mais perto de você. Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Com esta frase do filósofo chinês Confúcio, eu começo hoje mais um Lado a Lado e sempre muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o trabalho. No dia 1º de maio, nós comemoramos no Brasil o Dia do Trabalho, no Brasil e do mundo. Se não me engano, acho que é o único feriado universal que tem, né? Nem o Natal é um feriado universal, porque Israel, por exemplo, não comemora o nascimento de Jesus, porque para eles isso se dá de outra forma. E acho que o Ano Novo também, a passagem de Ano Novo também não, porque eu acho que os chineses não têm no dia 1º de cada ano de janeiro a passagem do ano. Mas voltando ao nosso assunto hoje, será que nós temos realmente motivos para comemorar? Em meio a tantas notícias preocupantes, como a possibilidade de perdermos direitos trabalhistas conquistados a duras penas, depois de muita luta, depois de muito sangue, depois às vezes de muita morte, muitas mortes de tantos trabalhadores que ficaram pelo caminho. E é o que nós vamos discutir no programa de hoje. Para isso, nós vamos receber sempre os nossos convidados, muitos especialistas e especiais para debaterem conosco. O Roberto Carlos Vicentim, que é secretário de Finanças do Sindicato dos Bancários e coordenador regional da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. O Leonardo Figueiredo De Angeli, que é professor e neste momento aqui está representando também a APUESP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. E o Braulio Monte Júnior, que é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de São Carlos, pós-graduado pela Universidade de São Paulo e possui mestrado pela Universidade de Franca. E no último bloco nós vamos ter muita música com o Gabriel Nobre. Vai ser muito interessante o programa hoje. Gente, obrigada pela presença de vocês. Eu queria começar um pouco para discutir aquilo que está mais pegando nesse momento, que é a questão da terceirização da mão de obra. Quer dizer, hoje você tem um avanço, infelizmente, nesse debate. Nós já temos um projeto já sendo apreciado no Senado, né? Uma PEC, na verdade, que é um projeto de emenda constitucional. Eu mesma tive várias iniciativas para fazer esse debate, porque acho que isso pode precarizar muito a nossa mão de obra. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão da terceirização, começando pelo Roberto. Obrigada pela presença. E que você me dissesse não apenas a terceirização do setor bancário, que ela é grande, me parece, né? Mas a terceirização como um todo. O que vocês estão pensando na CUT a esse respeito? Realmente, como você falou, a terceirização, depois que ela já começou a ser implementada, porque quando eu entrei no banco, por exemplo, ainda não, todos os empregados do banco eram funcionários do banco. Do banco. Independente de qual a função, como também a área de segurança quanto a área de limpeza. Mas aí abriu-se uma oportunidade e aí começou a privatização das áreas não fim, as áreas, doutor? Meio. Obrigado. Não, vamos explicar para o pessoal de casa o que são as áreas fins e o que são as áreas meio, né? Para que as pessoas possam entender. Áreas meio, doutor Braulio, é aquela que não tem vinculação com a atividade econômica da empresa. Isso, por exemplo... No banco, segurança e limpeza. Né? Aquelas pessoas que ficam ali na frente, quando vocês chegam nos bancos, que estão sempre presentes ali na catraca, né? Para observar as bolsas, para observar se tem algum material na bolsa de alguém que de repente possa ser comprometedor, no bolso das pessoas. Essas pessoas que cuidam da segurança do banco. E o pessoal que faz faxina, né? Isso. Exatamente. Era isso que tinha antes terceirizado, ou seja, eles não eram funcionários do banco. Eles eram funcionários de uma empresa que o banco contrata. Exatamente. E essa empresa contrata esses trabalhadores. Exatamente. Né? Então, quer dizer, houve aí esse avanço nessa questão de terceirização. Só que, como você mesmo disse, já está aprovado dentro da Câmara o projeto 4330, que agora se encontra no Senado, e que privatizaria
tudo dentro de uma empresa. Então, o patrão ele poderia constituir uma empresa e terceirizar toda a área dele. Como disse o Dr. Braulio, a área fim, Isso. o principal objetivo da empresa. Isso. Né? Eu quero perguntar para o Léo, depois nós vamos explicar isso melhor. Na educação, você que é professor, na educação hoje, de certo modo, nós também temos uma mão de obra terceirizada na medida que o governo do estado não vem abrindo concurso e quando abre também não chama. Tem um concurso aberto aí que um monte de professor prestou, passou, mas até agora não foram chamados para dar aula. Com certeza, Beth. Primeiro, agradecer o convite em nome da POESP e deixar um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras pelo dia 1º de maio. Claro. Bom, Beth, essa questão a gente sabe que é um retrocesso. Eu acho que a partir do momento da terceirização, principalmente as pessoas acham que não está ocorrendo na educação, que só são professores concursados, ou que são formados em outras categorias. Nós precisamos, Beth, a gente precisa se mobilizar sempre. Porque o que está acontecendo? No estado de Goiás, que é governado pelo PSDB, o mesmo que nós aqui em São Paulo, eles já estão fazendo uma PPP. Eles querem contratar professores. PPP é parceria público-privada, né? Isso, com OSS. Eles já começaram isso, Beth. Eles já estão querendo contratar professores. Isso para os professores é muito ruim. É muito ruim. Com certeza, os professores não têm um plano de carreira adequado, ele não sabe qual é a carga horária que ele vai ter. E além que todo mundo sabe, o salário é bem menor do que uma pessoa que é vinculada ao Estado. Claro, e outra coisa também no caso da educação, não é, que pega, eu acho, que é a quebra de vínculos. Normalmente o professor ou a professora, ele vai criando vínculos com os seus alunos, e esses vínculos afetivos são fundamentais para o processo de aprendizagem dentro da sala de aula, é ou não é? Na medida em que você vai trocando o professor, troca hoje, troca amanhã, troca depois, o aluno vai começando a ficar num universo que não é adequado para ele poder aprender aquilo que ele precisa aprender na escola. Isso, Beth, tem muito fundamento que você está falando. Porque a partir do momento que ele é contratado por uma empresa, um ano ele pode estar numa escola, no outro ano ele pode estar em outra. Justo. O professor, quando ele se efetiva num cargo, ele fica ali só naquela escola, dependendo. Hoje está um pouco complicado que os professores estão tendo que ir até para outras escolas, em virtude de fechamento de salas. Infelizmente está acontecendo isso no estado de São Paulo. Aqui na nossa região mesmo, nós tivemos, nesse ano, o governador Alckmin fechou 42 salas de aula. Então, você teve professores que perderam aulas, né? O sujeito estava 36 aulas, veio para uma jornada de 12 aulas, comprometeu inclusive as finanças de muitas famílias por aí, né? Eu vejo assim, né, Beth? Até professores... E a qualidade do ensino. E a qualidade, porque você vai fechando a sala de aula, você junta os alunos em outra, exatamente. Então fica uma sala de aula enorme, o que também é inadequado para a aprendizagem. Acaba sendo, né, Beth, uma reorganização branca. Ano passado todos acompanharam a mobilização dos alunos, o fechamento de escolas, lutando contra essa reorganização. Então agora o que eles fizeram? Muitas escolas eles estão fazendo uma reorganização branca, com o fechamento de salas. Sim. Então nós precisamos ficar muito atentos com isso. Tá. Braulio, você que é advogado, que atua muito nessa área trabalhista, né? Como é que vocês estão vendo, vocês na profissão de vocês, essa questão da terceirização? E parece-me que há mesmo uma força muito grande, sobretudo de uma parcela do empresariado, aliado a uma parcela também de deputados e senadores, que os representa na Câmara e no Senado, para você caminhar nesse sentido. E você tem trabalhadores que não querem isso, porque a experiência que a gente tem observado em processos de terceirização na iniciativa privada e também no setor público é de que há uma queda no salário, o trabalhador terceirizado recebe menos. Eu vou te dar um exemplo, eu quero que você fale um pouco mais profundamente sobre isso. A Assembleia Legislativa, onde eu trabalho, o pessoal da limpeza, foi contratado uma empresa no passado. Essa empresa sumiu, desapareceu. Os trabalhadores ficaram ao Deus dará. A Assembleia queria pagá-los, mas não podia, porque ela não pode pagar diretamente a eles. Ela tem que pagar para a empresa, e a que ela contratou,
que é uma briga que nós estamos fazendo lá. Aí foi na Procuradoria do Estado para ver se havia no Tribunal de Contas, se havia uma possibilidade de não deixar aqueles trabalhadores sem o salário. Eles trabalharam e não receberam. Tem muito disso também, quer dizer, a empresa terceirizada, às vezes ela fale, ela some, ela desaparece e os trabalhadores que foram contratados não tem quem se responsabiliza por eles. Porque aquela empresa que eles pertenciam foi embora. A empresa que contratou vira e fala, não é comigo, né? Eu contratei empresa, não contratei vocês. Eu contratei empresa para fazer um determinado serviço. Como é que me dá uma esclarecida aqui para o povo em casa para ver como é que é tudo isso? Beth, seu exemplo foi magnífico, né? Eu queria falar assim, veja bem, se o empresário, eu vou usar um argumento que não é do direito do trabalho, usar outro tipo de argumento, falando assim, olha, o empresário ele quer terceirizar alguma coisa da empresa dele. Se ele quer terceirizar, na minha opinião, o empresário quer abaixar o custo. Claro. Se ele quer abaixar o custo, quem que vai perder? O trabalhador. Só pode ser o trabalhador. Não existe outra. Como você explicou, aqui na nossa região nós temos usinas que diferenciam pela cor do uniforme quem é terceirizado e quem é... Isso é um absurdo. Nós estamos discriminando seres humanos nos anos 2000. É um absurdo. E a gente acha que a terceirização é extremamente boa. Claro que ela não é. Claro que ela veio, ela está vindo, ela está devagarzinho, até hoje ela é sustentada por um fiozinho que chama súmula, é uma súmula que sustenta essas, não temos nem lei que vai passar, talvez vai passar, pelo jeito que a gente está vendo, vai passar, né? Agora com essa onda conservadora que nós estamos vivendo no país. O que vai acontecer no nosso país, que a gente já está vendo, não adianta negar, o que vai acontecer? Vai passar essa PEC. Passou, o que nós vamos fazer? Terceirização para todo mundo. Imagina quanto o trabalhador não vai perder. Eu quero falar isso que o Dr. Braulio colocou. Eu fui no final do ano passado, me chamaram para ir na porta de uma empresa de vidros, né? Que os trabalhadores estavam em greve. E uma das motivos, eu ia ter que falar, cheguei lá, era 4h30 da manhã, né? Porque era troca de turno, então tinha que chegar antes. E aí, qual que era a grande demanda deles? Era exatamente esse sentimento de que o trabalhador terceirizado nesta empresa tinha que usar, como o Dr. Braulio colocou, uniforme diferente, cor diferente, não podia usar o mesmo banheiro dos trabalhadores contratados formalmente, né, pela empresa, não podia comer no mesmo refeitório, não tinha plano de saúde. Quer dizer, Dr. Braulio, isso é uma grande discriminação. Muito. Não é, meninos? Fala a verdade. Fala aí, Roberto. Só para completar uma coisa. Nós da CUT temos estudos que o trabalhador terceirizado, ele não foi qualificado pela empresa que o contratou. Portanto, além do salário menor, como o esposo do Dr. Braulio, ele sofre mais doenças e acidentes do trabalho. Isso. Sem a menor dúvida. Isso. Essa condição que você estava colocando pelo Leandro, da PUESP, do professor não ficar no local. O pior não é isso, o pior é que a empresa que contrata, se aquele funcionário não está correspondendo à expectativa dela, ela chega na empresa e fala o seguinte, troca porque eu não quero mais esse. Isso. Então a rotatividade passa a ser maior ainda. Isso. Não tem compromisso, né? Não tem compromisso com nada. Tem vínculo com a empresa. Então, aí é o que vem a qualidade do próprio serviço que a empresa quer prestar, cai. E isso ela não está vendo. Como o Dr. Braulio disse, ela simplesmente está visando o lucro. Diminuir o custo, que para ela, a folha de pagamento é o principal déficit que provoca. Então, ela faz a terceirização. E tanto isso é verdade da questão da folha de pagamento, nós estamos vivendo um momento de dificuldade econômica. Todo mundo está participando disso e está sentindo isso na pele. Quem é o primeiro, qual que é a primeira medida que acontece? Dispensar funcionários, dispensar trabalhadores. Então, é verdade que o desemprego nosso aumentou bastante nesses últimos tempos, né? Porque é onde a pessoa mais se centra, né? Onde a decisão do empresário, aonde ele vai? Onde ele corta o custo? Corta na mão de obra, então ele dispensa a mão de obra. Mas eu queria aproveitar, só para ver essa questão da usina, por exemplo, o gato, antigamente tinha a figura do gato. Nos anos 80. Nos anos 80, tinha a figura do gato. O trabalhador rural era contratado via gato.
Aí o Ministério do Trabalho, se não me engano, atuou firmemente e proibiu essa figura do gato. Como é que funciona hoje o trabalhador de cana, por exemplo, o cortador? Só mudou um pouco, só mudou a carcaça, mas é a mesma coisa. Gente, eles olham e percebem que tem um trabalhador que tem vontade de ser autônomo. O que eles fazem? Eles treinam esse trabalhador, e esse trabalhador sai da própria usina, treinado por ela, ele sai, monta uma empresa e volta terceirizando. Ele é um trabalhador, nunca foi empresário. Muitos deles eles não sabem nem como o planejamento empresarial, eles não têm cultura empresarial nenhuma. Eles voltam para a empresa e é muito bem dito pelo Roberto, falando assim, olha, não tem treinamento, não tem nada, salário mais baixo, e voltam para a empresa. A possibilidade de morte é enorme, a possibilidade de salário menor, a discriminação, que é o que a gente não aceita no direito. Nós não aceitamos discriminação de forma alguma. Tanto é que o preâmbulo da nossa Constituição proíbe qualquer forma disso. Nós vamos disso. falar no nosso próximo bloco sobre essa questão da fiscalização, mas antes da gente pedir o intervalo, eu queria só te fazer uma pergunta. Os funcionários, não professores apenas, mas pessoal da limpeza, da recepção, da merenda, tudo isso já tem sido terceirizado nas escolas públicas também? Bom, Beth, hoje grande parte das escolas sim. Você pega, hoje a parte de recepção, muitos aqui, professores adidos. Em muitas escolas, eu vejo ainda na escola que eu trabalho, ainda existem muitos funcionários da limpeza que são efetivos mesmo. Mas em muitas escolas já não são mais assim. À medida que vão se aposentando, essa mão de obra não é reposta através de concurso. E nós sabemos assim, até para voltar na questão dos professores, a luta da POESP, muita gente não sabe, porque a categoria nossa, o governador, ele dividiu em O, F, efetivo e estável. Todos nós somos professores. Claro. Para você entender, Beatriz, nós precisamos lutar para que categorias tenham direito ao IANSP, que é o plano de saúde dos professores. Claro. Isso é um absurdo, isso aí acho que qualquer professor que está na rede já tinha que ter o direito. Mas nós estamos aí na luta e com certeza a gente já está lutando, está conseguindo, que todos tenham direito ao IANSP, até questões de faltas abonadas, que eu acredito, Beth, que todos têm que ter o mesmo direito do efetivo. O professor categoria O, categoria F, por que não? Ele é um professor como qualquer outro. Qual que é o objetivo? É ensinar, né? Com certeza. Promover a aprendizagem. Esse é o objetivo do professor em sala de aula. Não importa se ele se ele está contratado de um jeito ou de outro, mas então ele tem que ser, o tratamento tem que ser igual, né? Não é? Olha, nós vamos falar mais coisas aí, não saia daí, nós voltamos já, vamos um intervalo rapidinho e vamos continuar discutindo esse assunto que interessa a todo mundo, a todos os trabalhadores, de todos os níveis, seja trabalhador que não tem nenhum nível de escolaridade, seja o trabalhador com pós-graduação, porque todo mundo pode, infelizmente, se passar esse projeto, pode acabar sofrendo as consequências nefastas e prejudiciais às relações entre o contratante e o contratado. Nós voltamos num minutinho. Rede Central, Farmácia e Manipulação, possui 13 lojas na cidade de Catanduva, todas localizadas estrategicamente para permitir o melhor atendimento aos seus clientes. Contamos com farmácia popular e de manipulação, com entrega a domicílio. Levamos a máquina de cartão até você. Praticidade, comodidade e preços baixos, só a maior rede de farmácias de Catanduva e região pode oferecer. Isso sim é ter vantagens. Parcele suas compras em até 6 vezes no cartão ou 60 dias no cheque. Traga sua empresa, tenha descontos exclusivos, seja nosso conveniado. Rede Central, os melhores preços, as melhores vantagens. Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou trabalhadora. Hoje tenho mais direitos e não falta comida na minha mesa. Meus filhos crescem mais fortes e estão cada vez melhor na escola. Há 12 anos, o Bolsa Família vem mudando a vida de milhões de pessoas, garantindo um futuro melhor para as próximas gerações e ajudando a mover a economia no país. O Brasil não vai parar.
Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva, mudando para melhor, mudando para você. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Sucos naturais Dona Elza. Só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. Para milhões de brasileiros, a conquista da casa própria é só o começo para muitas outras conquistas. O Minha Casa Minha Vida do governo federal já mudou a vida de milhões de brasileiros. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, serão milhões de novas moradias em todo o Brasil até 2018. De casa nova, mais brasileiros poderão enxergar uma vida nova. Para o governo federal e para a Caixa, esta é a verdadeira mudança. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. A Prefeitura de Catanduva acaba de entregar à população um novo centro de zoonoses. Modernas instalações com 5 canis, gatil, clínica de atendimento, área de isolamento, clínica de internação. Visite o centro de zoonoses e seja você também voluntário para passear e para ajudar a cuidar dos bichinhos. Adote um desses animais. Seja responsável. Dê uma chance a eles. Prefeitura de Catanduva. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Hoje nós estamos falando sobre trabalho e no Brasil o percentual médio de trabalhadores com carteira assinada no setor privado passou de 11,6 milhões em 2013 para 11,7 milhões em 2014. Subimos um pouquinho, segundo a pesquisa realizada pelo próprio IBGE, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estudo também aponta que no 4º trimestre de 2014, o nível de ocupação dos homens foi estimado em 68,2% e o das mulheres em 46,7%. As mulheres já vêm ocupando o mercado de trabalho numa velocidade muito grande, mas ainda há uma predominância dos homens. Essa diferença foi verificada nas 5 grandes regiões e o destaque foi o norte, que registrou a maior diferença entre homens e mulheres, 27 pontos percentuais. Bom, eu estava aqui falando no intervalo com eles e acho que eu tenho que fazer uma retificação que o Dr. Braulio me chamou a atenção e o pessoal da produção do nosso programa também, que é de que, na verdade, o 1º de maio não é um feriado universal. Tem países que comemoram ele em outra data. Eu queria que o Dr. Braulio falasse não só a diferença de data, mas a razão, por que esse dia se constituiu como o Dia Internacional do Trabalho e do Trabalhador, né? Perfeito. Esse dia Internacional do Trabalhador, ele nasceu em Chicago, Illinois. Chicago é uma cidadezinha bem perto do Canadá, lá em cima, lá quase na divisa com o Canadá. Teve uma greve muito forte que era para... A intenção dos trabalhadores era para diminuir de 13 horas diárias de trabalho para 8. E eles entraram em conflito com a polícia. Nesse conflito, uma bomba foi estourada e morreram 7 policiais.
Os policiais chamaram reforços e mataram vários trabalhadores. E 4 deles foram presos, condenados à forca. Um deles se matou antes e os outros 3 foram absolvidos pelo governador. Aquela história que a gente vê em filme. O governador pode... Nos Estados Unidos, o governador pode tem poder para isso. E lá apareceu. Já daí, em 1889, na França, em Paris, houve um congresso socialista. Esse congresso socialista... No século XIX, hein? Esse congresso socialista deu a ideia de criar o 1º de maio como Dia do Trabalhador, para homenagear o trabalhador. O trabalhador é uma classe que abrange muitas pessoas, não só o empregado. E outras pessoas são trabalhadoras também. No Brasil, ela apareceu em 1925 através de um presidente que chama Arthur Bernardes. Século XX. Ele já apareceu aqui e foi daí e ele transformou em feriado já no ano de 1941. Ele transformou em feriado. Nós sempre atrasados, a gente aqui no Brasil acaba sempre pegando carona e demoramos muito, né? O que acaba refletindo negativamente no país para que a gente ganhe em autonomia, para que a gente ganhe em independência, para que a gente ganhe em liberdades individuais, em direitos, né? Isso é um problema, né, Roberto? Muito grande. Como eu estava lembrando de toda essa história, que são mais de 100, 200 anos de luta para se obter algum direito, e a gente vê quais são as reações dos empregadores. Aquela época já partia para matar mesmo. Não tinha o quê? Eu vou te diminuir 4 horas de você trabalhar para mim. 5 horas, né? De 13 para 8. Dá 5, né? É verdade. Obrigado pela correção. Agora, hoje a gente escuta que foi viralizado pela essa situação que o país vive, que o vice-presidente da Fiesp, em declaração do ano passado, mais viralizado agora, de que ele diz que o trabalhador não precisa ter 2 horas de almoço, 1h30 de almoço, que é o legal que está na CLT. Né? Porque ele dá um exemplo dizendo que o trabalhador nos Estados Unidos, ele opera a máquina com uma mão e lancha com a outra. Ou seja, meu Deus do céu, é para comer trabalhando. Exatamente, ou seja, respeito mínimo nenhum. Porque imagina você, a pausa do almoço, a gente tem que entender que o organismo necessita. E é necessário justamente não só do corpo, eu vi uma declaração, mental. Se não me engano, acho que do Paulinho da Força, aquele deputado, dizendo que eles querem descontar de horas trabalhadas quando o trabalhador vai ao banheiro, vai fazer as suas necessidades individuais, né? Eu vi ontem. Agora, veja bem, com relação... Entendeu? Não digo que eles querem, mas eles já controlam. Os call centers de bancos hoje já fazem esse tipo de assédio. Explica para o nosso pessoal o que é um call center. O call center é toda aquela estrutura efetuada pelos bancos para ou venda via telefone dos seus produtos ou prestação do serviço a hora que você liga para o banco querendo saber alguma coisa a respeito da sua conta. Sim. Ou seja, é o call center. E principalmente as mulheres são afetadas com isso. Que simplesmente controlam muito o tempo delas para a utilização do banheiro. Do banheiro. Né? Isso daí é ilógico. Imagina a mulher quando está no seu período de menstruação, por exemplo, que usa mais o banheiro, que tem uma higienização pessoal maior, tudo. Exato. É mais complicado. E eles controlam. E é lamentável isso daí ocorrer. Eu quero perguntar uma coisa, por exemplo, professores, né? A gente percebe que os professores têm gasto com as cordas vocais, né? O que tem de professor afastado do seu trabalho por conta de calo na corda vocal, porque o professor fala muito e não tem microfone para ele falar. Às vezes tem que, sobretudo se tem crianças são barulhentas por natureza, né? Você não vai ficar reprimindo toda hora a criança. Então, às vezes você tem que falar mais alto do que as conversas entre as crianças. Você tem professores com problemas de musculares, você tem professores com vários tipos de problemas. E isso hoje me parece que está tendo grandes dificuldades. Eu já me deparei com professores que me procuraram para que eu pudesse ajudá-los, para que eles pudessem ser afastados para poder fazer tratamento de saúde.
Vocês têm se deparado muito com isso na PUESP, por exemplo, e com essa realidade triste, na verdade, porque o próprio governo breca a ausência do professor em sala de aula e acha que ele tem que continuar trabalhando mesmo com problemas de saúde. Beth, você tocou num ponto muito importante. Hoje a classe está adoecendo muito. Ao mesmo tempo que adoece, o Estado ele dificulta vários tipos de licença. Isso. Sabemos de professores que vão trabalhar doentes. A pessoa chega ali, você vê sem condição, mas ele não tem acesso ali. Se ele falar assim, se eu tirar uma licença, eles podem negar. Hoje existe tramitando aí que se a pessoa ela tirar uma licença, ela vai ficar aquele tempo com faltas injustificadas até julgar se tem procedência. E aí eles fizeram uma vinculação, aí você acaba perdendo os abonos, né? Porque o abono você tem só de se você cumprir tais e tais metas, né? Ô, e Beth, aí compromete. E o governo aqui do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, ele não cumpre a lei da jornada de trabalho que já diminuiu. Os professores já eram para estar dando menos aulas do que estão dando hoje. Qual que é a que está aprovada? Hoje existe hoje o professor, o máximo que ele pode fazer são 32 horas aulas. Isso. E no caso teria que ir para 26 ou 27. Mas o governador simplesmente ignora. Ele fez uma manobra de 10 minutos de ser de hora relógio para hora aula e fala que está cumprindo, mas não está cumprindo nada. Isso é um descaso com a educação. As pessoas também não observam muito isso. O professor, ele está adoecendo, eu acho que diminuiria muito se a carga dele diminuísse também. O interessante é que às vezes as pessoas podem pensar inadvertidamente que é assim, mas está querendo que trabalhe pouco. Não se trata disso. Trata-se que em determinadas funções, em determinadas profissões, as pessoas precisam de ter um espaço maior. Porque é muito estressante a atividade que elas desenvolvem. Então, tanto é verdade que tem, inclusive, algumas profissões onde a aposentadoria também é com menor tempo de menos anos, né, me parece. Tem algumas profissões que é isso. E os professores é justamente isso. Quando a categoria toda lutou para fazer essa redução da jornada de trabalho do professor, é porque, além de extasiante, o professor precisa de tempo para estudar, precisa de tempo para preparar a aula, precisa de tempo para corrigir prova, precisa de tempo para fazer as cadernetas dos alunos. Eu falo porque eu já fui professora. E eu trazia tudo isso para minha casa e trabalhava em casa. Então, quer dizer, você não trabalha só ali na sala de aula, você leva também as suas tarefas para casa. Mas, Braulio, eu queria perguntar, a gente tem visto muito essa precarização, né? Hoje, por exemplo, hoje que eu falo atualmente, a denúncia de trabalho escravo é enorme. Nós mesmo, eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia, o que nós recebemos de denúncia, sobretudo da indústria têxtil, é muito grande. Em São Paulo, né? E às vezes em cidades do interior também. Americana a gente já teve denúncia sobre Americana, tivemos denúncia sobre Limeira, aquela região ali que tem uma indústria têxtil grande. E mesmo em corte de cana, em uma série de outras atividades espalhadas não só pelo estado de São Paulo, mas infelizmente por todo o Brasil. Como é que está a legislação nossa para coibir e para punir não só a prática de trabalho escravo, mas sobretudo essas questões de discriminação que nós discutimos no nosso primeiro bloco? Hoje nós temos uma legislação que é efetiva nesse sentido, ela é rigorosa, ou nós precisaríamos rever essa legislação para punir os responsáveis sobre esses maus tratos dos mais diferentes níveis em cima dos trabalhadores brasileiros. O nosso trabalhador brasileiro, tem alguns pontos, e assim, um número até expressivo, de comemorações que ele pode fazer nesse dia, 1º de maio. Avanços obtidos. Nós temos muitos avanços, conquistas, né? E nossa legislação com relação a isso, ela é eficaz, ela é moderna até. O problema nosso ele tem ligação estreita com o seu programa da semana passada. Uma ligação estreita. Eu vou só complementando aquele programa sob o óculos do direito do trabalho, falando assim, olha como a gente diz, o empregador mandou o empregado embora. Mas quando o empregado vai romper o seu contrato, ele pede para sair. Isso significa que nós tivemos 400 anos de escravidão.
Ainda está na nossa pele, ainda, a Casa Grande Senzala do Gilberto Freire. Ela está ainda, ela está pegando na gente. E nós, enquanto brasileiros, não enxergarmos isso, não enxergarmos que a gente tem que mudar muita coisa, avançar, e essa legislação vai continuar sendo ineficaz, porque nós mesmos não a usamos. O trabalhador, se a gente chegar para ele e falar assim, olha, você não tem que pedir para sair, você vai, por sua iniciativa, romper o contrato. Ele não aceita, ele acha que ele tem que pedir ainda. Ele acha que ele tem que pedir para ir ao banheiro. É cultura nossa. É cultura por isso nossa. essa legislação nossa não é... cultura de subserviência. Aonde nós, no de estado subordinação, de São... né? Perfeito. Aonde no estado de São Paulo nós podemos ter trabalho análogo ao escravo? No estado de São Paulo, o maior estado do nosso país, o estado que mais produz, que mais tem dinheiro, tudo, a gente tem trabalho escravo aqui. Em São Paulo, capital, que a senhora vai lá, combate efetivamente, nós estamos isso. Então a gente está muito longe porque nós mesmos não estamos aceitando. E se a senhora me permite só complementar, claro. O sindicato, ele quando pilotado por bons dirigentes, ele faz a diferença. Eu não sei a experiência do meu amigo Roberto, mas eu falo assim, muitos membros da categoria, associados ou filiados ao sindicato, eles não percebem a importância do sindicato. A Itália é extremamente importante, claro. A Alemanha cresceu por conta do sindicato. O bancário, claro, é um sindicato que é de avanço, é de ponta, Justo. Eles não têm... Mas... muitos dos nossos trabalhadores não percebem a importância do sindicato. Eu acho que isso que seria um ponto negativo para o dia 1º do trabalho. Porque eu quero só fazer um parêntese nisso, nós vamos voltar a falar um pouco mais, mas porque aquilo sempre, a classe dominante no Brasil sempre atribuiu aos sindicatos uma postura de radicalismo, né? de cobranças excessivas, isso e aquilo. Então, e não é bem assim. Né? E as coisas não são assim. Quer dizer, se os trabalhadores pudessem, no Brasil, ser todos sindicalizados, certamente essas relações iam ser muito melhores, tanto para um lado quanto para o outro, porque a representatividade do trabalhador ela se materializa no seu sindicato, no sindicato que o representa. Se o sindicato está fazendo isso mal ou bem, compete ao trabalhador, então, cobrar. Olha, o sindicato não vai indo bem, então eu quero mudar. Ele tem direito para isso tem eleições, ele pode eleger uma nova diretoria no sindicato que seja mais representativa, mais atuante e que atenda às suas demandas, não é? Mas nós não temos isso, quer dizer, aqui no Brasil, infelizmente, uma parcela da imprensa também colaborou muito para isso, para fazer com que a imagem do sindicato fosse ruim. Fosse negativada perante a opinião pública. Então o sujeito olha o sindicato como se fosse um monte de pessoas que estão lá sem fazer nada e que não ajudam em nada, e que não é verdade. Né? Beth, em cima disso foi até bom que o doutor falou do sindicato. Vocês sabiam que o funcionário terceirizado, ele não pode pertencer a um sindicato. Ao mesmo sindicato. Ao mesmo sindicato. Olha, ele vai ter um sindicato separado. Imagina um professor que ele tem a POSP, que é um sindicato muito forte comprometido com a educação. Ele não vai poder se filiar à POSP pelaquela questão de estar trabalhando como terceirizado. Então, gente, é um retrocesso total. Isso a gente não pode admitir. Pode falar, não é interromper, nós estamos no bate-papo. Essa questão de criação de sindicato no país, ela deixou, assim, muito ampla. Então, é como ele mesmo disse, eu crio o sindicato dos professores terceirizados. E nós temos o sindicato dos bancários, como existe o sindicato dos terceirizados dentro da área. Mas a questão é que precisa, como o Dr. Braulio disse, é o seguinte, é o trabalhador reconhecer no seu sindicato a força que ele tem para a negociação, melhoria das suas conquistas. É o sindicato que tem que estar na linha de frente fazendo isso daí. Claro, e o sindicato tem obrigação de fazer. Obrigação. Lamentavelmente, infelizmente, por alguns sindicatos, a ampla maioria acaba levando a fama de que são todos vagabundos ou não servem para nada, etc. e tal. Como bem disse, só para ressaltar o que o Dr. Braulio disse, na Alemanha e na Itália, há muita valorização dos sindicatos. Contrário ao que existe, a gente sabe muito bem, nos Estados Unidos. Lá, a existência de sindicatos, tudo bem, mas só que não são valorizados e muito mais ainda há patrão que
proíbe o funcionário de ser sindicalizado. Então, mas veja bem, não é a realidade da Europa. Não. A Europa tem uma realidade onde os sindicatos os sindicatos, de um modo geral, atingiram uma relação e uma respeitabilidade na estrutura social muito grande. A Inglaterra, por exemplo, as relações entre capital e trabalho sempre foram mediadas pelos sindicatos e que são fortes até hoje, né? Então, isso vale para a França, isso vale para outros países bastante desenvolvidos. Mas, para encerrar, eu queria colocar uma pergunta aqui, queria que todos pudessem se manifestar, que é a seguinte: quais os riscos, Braulio, que nós estamos hoje, todos nós estamos muito vulneráveis, nós, trabalhadores brasileiros, cada um nas suas respectivas áreas, nos seus respectivos cargos e funções, estamos sujeitos a perdermos direitos. A gente tem discutido não só a flexibilização dos contratos através do processo de terceirização, mas a gente já tem ouvido algumas outras coisas também, né? Quando diz respeito a férias, diz respeito a 13º, diz respeito à aposentadoria, que nós pretendo fazer um programa só para discutir essa questão da aposentadoria, mas nós estamos mesmo correndo risco, na sua opinião e na opinião de vocês, de perdermos direitos conquistados ao longo de anos aí, né? A custas do suor e do sangue. A Constituinte de 88 foi muito inteligente. Ela colocou como cláusula pétreas vários direitos dos trabalhadores. Nós temos 34 incisos no artigo 7º da Constituição. 34 incisos. E esses incisos eles não podem ser mudados simplesmente, à exceção de ter que rasgar a Constituição. Então, nós não vamos perder esses direitos. O problema é que aparecem institutos novos, como o que está no Senado agora, da terceirização, e a ausência, Roberto, de mobilização do trabalhador, ela deixa passar isso aí. Justo. Grupo de empresários que... se me permite falar assim, o Temer, o Michel Temer, vice-presidente da República, ele está recebendo empresários. Ele recebeu algum trabalhador? Até agora não. Nenhum. Ele recebeu algum, à exceção do Paulinho da Força, que é amiguinho dele, o resto, ele não apareceu nenhum, só empresários. Vai passar essa PEC. Ele pode receber empresário, não tem problema nenhum. Mas ele também precisa receber o outro lado, receber os trabalhadores. Entendeu? Por isso que eu falo. Nós, os trabalhadores, não temos uma mobilização e não acreditamos no sindicato. A POSP, quantos anos ela vem lutando com a presidente da POSP, lutando pelo trabalho. Ninguém dá valor. Eles acham que não é assim. É o contrário. Quanto mais forte o sindicato... Na Itália, por exemplo, tem um sindicato que tem 10 milhões de associados. Nossa Senhora! O sujeito manda mais do que o presidente de muitas empresas. Ele é forte. Considerando que a Itália tem quanto? Uns 60 milhões de 60 habitantes? milhões de habitantes. 60 milhões de habitantes. O Brasil é 3 vezes, um pouco mais. Quase 3 vezes e meia maior que a Itália. E nós... Só que a proporcionalidade lá, você tem quase 20% da população próxima disso, associada a um determinado sindicato. E nós temos uma coisa que a gente ainda a gente acredita muito no empregador. Eu não falo que o capital e trabalho tem que brigar. Não é isso. Não é isso. O direito de trabalho veio para criar uma função de coordenação entre o capital e o trabalho. Mas a gente não pode ser submisso. O direito do trabalho ele vem para dar equilíbrio a essa relação, né? Para que ela não seja desequilibrada. Ou seja, o trabalhador está aqui e o patrão está aqui. O empregador está aqui. Não, o que a gente tem lutado é o seguinte, é para que as duas forças sigam de forma equilibrada. O que faz nosso trabalhador? Ele coloca as questões na mão de um juiz do trabalho. O juiz do trabalho é um terceiro que vem entrar numa relação para julgar a relação de duas pessoas. Exatamente. Não pode. Quem tem que resolver as questões é empregado e empregador através do sindicato. É isso. E nós precisamos cada vez mais ter essa cobrança. O trabalhador precisa estar consciente dessa força que ele tem através do seu sindicato. Hoje a gente tem, nós dos sindicatos bancários, um acordo coletivo a nível nacional. Tirando os bancários, no máximo 1 ou 2 categorias também têm o seu contrato a nível nacional. Isso fortalece o trabalhador. Porque seus direitos são mais valorizados, reconhecidos pelo patrão, apesar de que ainda assim, Braulio, essa relação de força, eles dão sempre um jeitinho para burlar ou... como as horas extras, por exemplo. Hoje é muito comum o trabalhador fazer... o banco de horas.
O banco de horas que não é regulamentado. Existe a obrigatoriedade de regulamentação, mas eles dão uma burlada e acabam não fazendo. Entendi. Então, nós precisamos cada vez mais estar atuante para que o direito do trabalhador seja preservado. E a gente sabe, já que deu à baila a notícia dessa situação que a gente vive no país, sim, vai ser afetado muito. Porque todo projeto que está se querendo, que o Temer apresenta ao país, é realmente muito, 100% prejudicial ao trabalhador. Através da privatização, através da terceirização, que hoje foi o tema do programa hoje, Beth, excelente isso, tá? Então, realmente vai afetar. Então, o trabalhador ele tem que estar consciente dessa situação que ele vive e prestar atenção no que o seu sindicato fala. A voz real que ele tem que ouvir é o seu sindicato, Mas não ele a também mídia hoje. precisa ter uma relação de confiança Exato. com o sindicato. Se não tem, né? cobre o seu sindicato claro. para ter. É claro. O Beth, Leozinho, como você disse no começo, a POESP tem uma eleição. As pessoas que estão lá, elas representam os professores. Justo. Nosso professor precisa ter uma noção de classe, gente. O único elo para nós termos conversa com o governador é o sindicato. Para nós termos conversa com o secretário de Educação Na própria é o Assembleia sindicato. Legislativa, elas não saem de lá e a gente abre o espaço, né? Tem que ser Você assim. vê o né? trabalho da nossa presidenta Bebel, É, muito comprometida. muito, bastante. Uma pessoa que está lá lutando muito pelo sindicato. Assim, tem pessoas, professores, que não veem o sindicato, mas tem que ver sim com bons olhos, Beth. Ele é o elo disso. Se não tiver o sindicato, gente, é óbvio que as questões de quem está lá em cima do governo, eles querem denegrir o sindicato. Falar que o sindicato não luta. Mais do que a POESP luta. Mais do que a POESP está sempre ali defendendo os Eu direitos. acho que não se trata nem só de denegrir, mas trata-se também, né, Braulio, só para a gente encerrar aqui, de enfraquecer, botar, às vezes, uma cunha ali para poder enfraquecer o trabalho dos sindicatos. Né? Com certeza, Beth. Ano passado nós tivemos a maior greve da história. 92 dias, até uma situação que veio um pessoal da Itália. Eles ficaram assim, surpresos, assim, como vocês conseguiram mobilizar tantos dias? Então, assim, foi uma greve desgastante, sabemos, nós não conseguimos o reajuste esperado, 2 anos sem reajuste, os professores, nós não vemos perspectiva nenhuma para esse ano ter reajuste, mas mesmo assim nós estamos lá, nós estamos brigando pelo que o Estado seja comprometido de fato com a educação paulista. É isso aí. Bom, gente, eu agradeço a todos vocês, foi muito interessante. A gente poderia aqui ficar horas e horas, como sempre, os nossos temas procuram ser temas que não só trazer um determinado assunto para a gente discutir aqui, mas que esse assunto também possa servir para vocês que estão aí em casa assistindo. E hoje nós falamos sobre o trabalho, sobre as suas mais diferentes vertentes, né, sobre a relação do sindicato, sobre o processo de terceirização, sobre professores, bancários, sobre todos os trabalhadores de um modo geral. A gente teve conquistas importantíssimas ao longo das últimas décadas, muito importantes no Brasil. Elas não vieram de graça, elas não vieram por conta de um governo A ou B ou C, ou por conta do coração bom do empresário de um setor ou de outro setor. Elas vieram porque os trabalhadores lutaram muito, né? Se dedicaram, se esforçaram. Muitos trabalhadores deram seu suor, seu sangue e suas vidas, para que nós hoje desfrutássemos de férias, de 13º, de horas extras, de 8 horas de jornada, de adicional de trabalho noturno. Tudo isso foram resultados de lutas e lutas intensas da classe trabalhadora organizada brasileira. E é isso que nós precisamos continuar. A gente tem que se mobilizar todas as vezes que a gente percebe que há riscos. Agora, não se trata nem de avanços, trata-se nesse momento de estarmos com os olhos bem abertos para acompanharmos os riscos que a classe trabalhadora pode sofrer e as perdas que todos podemos ter, né? Nessas discussões aí que vem entrando nesse momento conservador que nós estamos vivendo. E ele atinge, com certeza, principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras. E é isso que nós vamos estar com os olhos bem abertos, debatendo, discutindo e chamando todos para também vocês em casa acompanharem. Acompanhem pela televisão, acompanhem pelo seu sindicato, acompanhem no seu local de trabalho, mas não deixe de se mobilizar, porque perdas poderão vir. E aí, se nós não estivermos preparados, a gente pode, de fato, ter isso concretizado
por parte, às vezes, de um governo que pode assumir aí nos próximos dias, né? É um governo conservador que não tem a mesma lógica de preservação de conquistas e direitos individuais e direitos trabalhistas que nós levamos tantos anos assim para obtê-los. Mas esses blocos terminaram, no último bloco nós teremos música com o Gabriel Nobre. Não saia daí, nós voltamos já já. Para milhões de brasileiros, a conquista da casa própria é só o começo para muitas outras conquistas. O Minha Casa Minha Vida do governo federal já mudou a vida de milhões de brasileiros. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, serão milhões de novas moradias em todo o Brasil até 2018. De casa nova, mais brasileiros poderão enxergar uma vida nova. Para o governo federal e para a Caixa, esta é a verdadeira mudança. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Algumas colegas falaram, olha, vai lá e se inscreve, vai receber o Bolsa Família. Eu tive esse suporte, né, até eu me capacitar como guia de turismo. Eu falei, bom, agora eu já tenho uma profissão, eu já estou andando com as próprias pernas. O Bolsa Família permitiu que milhares de brasileiros tivessem a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho e continua permitindo que mais brasileiros cresçam. O Brasil não vai parar. Ao mesmo tempo que são frágeis, são resistentes. Ao mesmo tempo que têm espinhos, nos mostram pétalas belas e perfumadas. Não há nada que combine mais com as flores do que as mães. Por isso, o presente para sua mãe está na Will Flores. E toda mãe gosta de receber uma bela homenagem. A Will Flores tem arranjos dos mais variados tipos de flores para agradar todos os tipos de mãe. Will Flores, Rua São Paulo 216, fone 3524-8464. Acesse willflores.com.br. Esse tratamento perto de casa é maravilhoso, ficaria muito mais fácil. Roller, questão de atitude. Esse aqui é o Gabriel Nobre, que vai fazer o último bloco aqui do Lado a Lado. Querido, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tá aqui. Você veio com seu pai uma vez aqui, não veio? Meu pai e meu irmão. Mas você não trouxe isso a outra vez? Não, outra vez foi o carrão. É, foi o carrão. Mas você toca bem isso assim? Não diga. É teclado. Sim, teclado. Ele é um... que a gente fala teclado assim, mas... teclado vem de teclas, né? O teclado... ele é um sintetizador que ele simula o som do piano. É um piano, teclado. É um piano. Mas você, quando você aprendeu, quando você começou a aprender, você aprendeu no teclado ou você aprendeu no piano? Então, eu comecei 1 ano, fiz de teclado com a dona Ana. Aí depois eu queria além. De teclado, assim, a gente vê assim, é ritmo, entendeu? Sim. É mais mão parada, não tem muito movimento. Eu queria além disso. Claro. Então eu entrei no piano, que eu já gostava faz tempo, Beethoven, Mozart. Não diga! Toca um pedaço aí de algum Beethoven, vamos ver. Oi. Que lindo que ele é, gente!
toca música clássica também? Clássico. Quantos anos você está fazendo já? Ó, já faz uns 6 anos piano. 6 anos? Que maravilha! 6 anos de... E qual vai ser a primeira música que você vai tocar aqui? Eu vou fazer a Fascinação. É de um compositor francês, Don Pilade. Então vai. Feita em 1905. Você está me trazendo uma informação que eu não tinha. Eu não sabia que essa música era de um compositor francês. Francês. De que ano que você falou? 1905. Início do século XX. Isso. Porque essa música foi gravada pela Elis Regina. Sim. Não é? Seu pai canta ela também? Canta. Ah. Tá encaixando no repertório. Quantos anos você está? Tô 14. 14? Esse mês, na verdade, eu faço 14. Você começou com quantos anos? 8. Que belezinha, gente. 8 anos você começou? 8 anos. E ele estava entrando aqui e eu estava pensando, porque o pai dele é músico, já veio aqui várias vezes no nosso programa. E eu falei, como é a vida, né? Os filhos tendem, nem sempre, mas tendem a seguir aquilo que os pais fazem, né? Ou o pai, ou a mãe. No caso, o pai dele é músico, o seu irmão também faz música, né? O seu irmão faz a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. E você pretende ir para o mesmo caminho? Sim, é a mesma carreira. A mesma carreira? Mesmo. Que ano você está aqui? Aqui, na escola? Na escola, 9º ano. 9º ano. Aí você vai terminar, vai fazer o ensino médio. Ensino médio, até o terceirão. E vai para São Carlos. São Carlos também. Vai para São Carlos. Muito bem, que beleza. Tem outra música aí para você tocar? Eu tenho também a Tico Tico, no fubá, que é do Zequinha de Abreu. Isso, que coisa linda. Coisa linda, e essa música é difícil, hein? Porque ela é rápida, não é? É assim que chama? É um chorinho. É rápido, né? Rápido. E muito difícil de ser tocada. Sim, a execução dela tem que ser primordial. E toda música que você toca, você sabe quem é o compositor, de que ano foi feita, tudo certinho. Tem o histórico da música. Eu procuro pegar esse histórico. E para trazer a informação maior da música, né? Claro. Nem todas assim eu tenho, mas a maioria eu procuro ter uma informação básica assim.
Você pesquisa também? Pesquiso, faço pesquisas. Não diga. Quantas horas de música você faz de treino por semana ou por dia? Todo dia você treina? Eu faço de terça, eu tenho aula, né? Das 3h30 às 10. Da noite? Diretão. 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30. Ele tem 6 horas e meia. Só que aí, não só no piano, aí eu faço bateria, tanto é que eu ajudo o professor da aula. E Belezinha. eu dou uma força lá que eu comecei. E o piano, nesse meio tempo, vai encaixando. Sim. Que ele... Entendi. E é umas 2, 3 horas de esse instrumento é seu? Meu. Fica na sua casa? Então você treina lá também? Treino. Que maravilha. Você faz conservatório aqui? Não, eu faço na Estação Cultura com a dona Ana. Que beleza. Piano. Muito bem. Muito boa. Muito bem. Você faz show junto com o seu pai? Sim. Você deixa o telefone para as pessoas que querem, que porventura quiserem ouvir um teclado tão lindo assim. E mesmo quem tem piano em casa, às vezes, né? Quer fazer alguma reunião com os amigos e tal, é só chamá-lo. O telefone dele, que é o celular, é 9717-2980. E tem o telefone de casa, o fixo é 3522-3587. Qualquer um deles? Qualquer um deles. Ah, eu vou dar um beijinho nele, que ele é muito fofo, tem 14 aninhos. Parabéns para você, parabéns para o seu pai, para sua mãe. Certamente vão dar muitas alegrias ainda para a família e para todos nós que temos a felicidade de poder ouvi-los, né? Ouvi-los tocar de uma forma tão competente, com tão pouca idade ainda, né? E já toca tão bem. Você vai finalizar o nosso programa, fica aí. E eu quero agradecer a todos pela audiência. Como sempre, a gente encontra muitas pessoas e as pessoas de fato assistem muito o programa Lado a Lado aqui na Nova TV. Mais uma vez, obrigado do coração. Tenham todos uma boa semana. Agradeço ao Will Flores pela nossa decoração aqui do estúdio. Ficam com Deus. Até a próxima semana. Lembramos também que temos um canal no YouTube e todos os nossos programas podem ser assistidos por lá. A gente não tinha, mas a nossa produção já resolveu esse problema nosso e toda semana está lá o nosso canal no YouTube. É só você acessar que você também terá como oportunidade de acompanhar o nosso programa. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vamos ficar aqui com o Gabriel Nobre, que você vai tocar o quê para finalizar? Flor Elise, de Beethoven, composta nos anos de 1808 e 1810. Muito bem, muito bem. Vamos lá.
lindo, lindo.